Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer novamente estar junto com todos os irmãos para falar um pouco acerca da palavra de Deus, já encerrando o quarto trimestre de 2020, para falar hoje da 13ª lição da Escola Bíblica Dominical. Nós que trabalhamos durante todo esse trimestre o livro de Jó com uma pauta bem interessante, dentro daquilo que o Senhor colocara no coração do comentarista, pastor José Gonçalves, para trabalhar a respeito do tema. Soberania divina, fragilidade humana. Esse foi o confronto de ideias em que podemos nos debruçar durante esse trimestre. E para fecharmos com chave de ouro, irei falar hoje sobre quando Deus restaura o justo. De antemão eu quero agradecer a todos por essa jornada. Você que participou aí desde o início, desde a primeira lição, tenho certeza que o conteúdo adquirido está sendo muito proveitoso para a sua vida e eu quero te convidar a perseverar. Nós daremos início também ao primeiro trimestre do ano de 2021, dando continuidade a esse projeto maravilhoso, com a proposta de divulgar, de propagar o Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa estar atento a todas as novidades que serão postadas no canal. Deixe os seus comentários, faça os seus likes ou dislikes e você estará contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento desse canal. Como de praxe, estarei projetando na tela a lição. Então você que não a tem em mãos poderá acompanhar na tela através do vídeo do YouTube. E você que já tem pode abrir a sua lição. Faça questão também de ter em mãos sempre um exemplar bíblico para que você possa estar atento às referências que serão citadas e o seu conhecimento possa ser abrangente acerca do tema que está sendo trabalhado. Vamos lá. O texto áureo da nossa lição está lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 10, e nos diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Meu Deus, que maravilha, que texto fortíssimo. A verdade prática nos diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo provém dele. Temos que ter essa plena consciência que nós, como seres humanos, somos limitados e se temos ou somos algo, isso tudo é fruto da misericórdia de Deus sobre nós. A leitura diária de segunda a sábado nos fala o seguinte: Deus tudo pode e seus planos serão plenamente executados, a beleza de uma experiência pessoal com Deus, a repreensão de Deus aos amigos de Jó, os amigos de Jó obedecem à ordenança de Deus, Deus restaura a sorte de Jó e lhe devolve tudo em dobro. Continuando no sábado, o último estado de Jó foi melhor que o primeiro. Reiterando, esta leitura diária é importantíssimo que você faça e você pode usar esses textos também como leitura devocional para estar em contato diário com a palavra de Deus e também incrementando o aprendizado acerca do tema trabalhado na lição de escola bíblica. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 42, e vai dos versos 1 ao verso 17. Nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras,
o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Os hinos sugeridos são os 46, 108 e 186 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Olha que interessante. Os objetivos específicos são sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos, e o terceiro aspecto, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Então vamos estar no decorrer dessa lição trabalhando esses temas de forma bem objetiva. Na introdução, o pastor José Gonçalves traz o seguinte parâmetro. Trataremos sobre a restauração de Jó. Ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. O testemunho de Jó, ou de Deus sobre Jó, provou ser verdadeiro, e seus amigos tiveram que se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro, e não lhe foi atribuída impiedade alguma, pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. O tópico 1 fala sobre a humilhação de Jó. Jó é humilhado, reverência e submissão, uma experiência viva com Deus. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Mostrou ao patriarca que ele era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas sobretudo fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz ou se ele era incapaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Então, essa é a linha de raciocínio. Jó não teria o direito jamais de questionar o agir de Deus, porque Deus é ilimitado, onipotente, onipresente. Deus é Deus e Jó um mero ser humano limitado e que não tem condições de alcançar os limites ou a ilimitada sabedoria de Deus. Reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó exclama: "Bem sei eu que tudo podes." Isso demonstra a reverência e submissão diante de Deus. Percebe ele que tudo o que aconteceu
tinha um desígnio divino. Portanto, era tolice questionar a sapiência de Deus. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Por isso falei do que não entendia. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Era a expressão do reconhecimento de quem Deus era. Era a expressão do conhecimento das suas próprias limitações. Era a expressão do conhecimento de que não havia como questionar a obra do Senhor, porque Deus não age com injustiça. Deus age da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, na vida de quem Ele quer, para cumprir o seu eterno propósito. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó mudou drasticamente. Ele continuou a se dirigir a Deus, mas não da mesma forma que fazia. Agora uma atitude de humildade, não mais questionamentos. E isso era reflexo de uma experiência viva, conforme a própria palavra descreve no capítulo 42, verso 3. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Deus era um conhecido de Jó apenas de ouvir falar, mas agora o patriarca tinha experiência pessoal com ele. É interessante destacarmos esse aspecto porque quando nós temos experiências vivas com o Altíssimo, nós deixamos de se utilizar de achismos e passamos a reconhecer a misericórdia de Deus diante da nossa miséria, nós que somos pó e cinza. Quando lemos o Salmo 23, podemos observar claramente isso. Davi começa o Salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele se refere a Deus na terceira pessoa. Ele é o meu pastor. E no decorrer do Salmo, que expressa gradativamente também o amadurecimento na fé cristã, Davi expressa: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi já passa a falar em segunda pessoa, ou seja, um Deus que ele conhece, um Deus que tem mais intimidade com ele, um Deus ao qual ele deposita confiança, um Deus em relação ao qual ele teve experiências particulares. E a nossa vida cristã tem que ser assim, uma vida de amadurecimento gradativo para que possamos nos relacionar cada vez mais com Deus e possamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem reservado para nós através da comunhão. O tópico de número 2 nos fala sobre a intercessão de Jó, e aqui o autor aborda a ira de Deus, o pecado dos amigos de Jó e a oração do próprio Jó. Veja o que Deus diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Palavra de Deus para ele faz, o temanita. Essa declaração diz muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Mostra que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. O cerne é que eles acusavam Jó o tempo todo de pecado, quando na verdade nós aprendemos que Jó não estava em pecado, mas por permissão de Deus estava sendo provado na sua fé. O pecado dos amigos de Jó foram evidentemente por exaltar a justiça de Deus em detrimento do seu poder soberano. Aquela ideia de analisar os atributos de Deus pontuando apenas um aspecto, comentando só acerca de um lado, uma face da moeda. Deus é completo em seus atributos. E Ele não é amor em detrimento de justiça e misericórdia, e também não é só justiça ou misericórdia em detrimento do amor. Não, essa balança precisa estar equilibrada porque Deus possui todos esses atributos que Ele manifesta e revela de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que compete a Ele fazer. O livro de Jó demonstra quando, dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é a manifestação de seu amor e graça, e não a forma de punição.
E o próprio Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Nisto os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz, porque eles achavam que tudo que estava acontecendo com Jó era a resposta de um pecado praticado por ele, era a consequência de um juízo divino como resposta pelos erros de Jó, quando na verdade não era isso que estava acontecendo. E qual foi a oração que Jó fez? Deus então se dirige aos amigos de Jó e os aconselha a irem até o patriarca para que este interceda por eles. Esse episódio demonstra uma teologia errada por parte dos amigos de Jó, que também os conduziu a uma crença equivocada. Eles defendiam de forma veemente a ideia deles, mas era uma ideia errada. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Às vezes tem pessoas que são inocentes ao defender determinadas ideias, mas defendem com muita convicção. E para nós que estamos diante dessas pessoas, precisamos ter o discernimento e a capacidade de entender o que nos diz a Bíblia Sagrada para estarmos firmes e equilibrados contra isso. E para quem defende essas ideias, é importante ser flexível, fazer sempre uma autorreflexão, evitar bater um martelo acerca de um tema em que há controvérsias ou que Deus não corrobora na sua palavra. Nós precisamos nos pautar pela Bíblia Sagrada, porque é a Bíblia que fará a diferença em nossas vidas. O sofrimento de Jó ele não veio como punição, mas como uma aprovação. E a sua fidelidade foi provada por Deus e, consequentemente, também ele foi aprovado, pois se manteve íntegro, com caráter reto, conforme as suas atitudes demonstraram. Agora, esse homem que era acusado de pecador será o responsável por orar pelos seus próprios amigos. Veja que coisa interessante. Então, Deus permitiu com que Jó pudesse se restabelecer em todos os aspectos, e um passo importantíssimo, fundamental para esse restabelecimento foi mostrar aos amigos e permitir com que eles reconhecessem que eles estavam equivocados e que Jó continuava fiel ao Senhor. Tópico de número 3 nos fala sobre a restauração de Jó. Vamos ver o que nos diz esse tópico. Restauração moral e espiritual, restauração social e material. Moral e espiritual em que aspecto? É importante destacar que as bênçãos recebidas por Jó devem ser vistas como restauração e não retribuição. No livro de Jó não há uma teologia de retribuição, onde o ímpio sempre é punido e o justo sempre é recompensado. A mensagem de Jó é oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual deste livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Não. O princípio bíblico é obediência. O princípio bíblico é que Deus abençoa os seus filhos. O princípio bíblico é que tudo que nós temos e somos é pela misericórdia de Deus. Não é a meritocracia que envolve aí os ambientes corporativos que determina quais cargos e funções as pessoas irão assumir. Não. Nós precisamos, como cristãos, fazer a nossa parte, nos esforçar para vivermos o Evangelho. Não há competitividade nisso. O que há de fato é compromisso e obediência. E a bênção de Deus está presente para todos aqueles que são obedientes e comprometidos à sua santa palavra. Um outro tipo de restauração social e material. Então veja que a restauração na vida de Jó aconteceu também nessas dimensões. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele teve que suportar tudo isso sozinho, ser vítima de julgamento. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. É assim que Deus faz na vida do ser humano.
restaura a vida espiritual, os aspectos morais, sociais, materiais, trazendo dignidade ao homem por meio da graça divina. É a imagem de Deus demonstrada através do homem restaurado. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. É isso que também pode acontecer na vida daquele que se propõe a se manter fiel a Deus, em detrimento de quaisquer circunstâncias. O autor conclui dizendo que Deus julga os perversos e abençoa o justo, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é um fim em si mesmo. Deus é soberano e pode sim atuar fora dessas linhas, porque Deus vai além, Deus sabe mais, Deus é maior e tem o controle de todas as coisas. Podemos aprender então que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama e quer nos fazer crescer nele. Ele deseja demonstrar para o adversário das nossas almas que os homens podem servi-lo sinceramente, sem alimentar uma relação de troca. O diabo sempre esteve errado acerca de Jó, e Deus sempre esteve certo. Que coisa tremenda! O que os capítulos finais do livro de Jó demonstram? Como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sua sapiência em preservá-la. Qual era o conhecimento de Jó acerca de Deus? Um conhecimento advindo da tradição, mas que se transformou numa experiência pessoal. De que Jó se arrependeu? Ele se humilhou pelas suas falas precipitadas, que revelaram orgulho e falta de bom senso. Então, Jó não tinha vida de pecado. Ele apenas se precipitou ao questionar Deus acerca de tudo que estava acontecendo. O que o episódio dos amigos de Jó, pedindo-lhe intercessão a Deus, demonstra ou mostra? Mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. E o que foi que Jó suportou sozinho? O que pensavam ser um julgamento de Deus, quando na verdade foi uma oportunidade que Deus deu a Jó para, através da vida dele, glorificar o seu santo nome. Veja que lição maravilhosa, veja que momento glorioso, veja que aprendizado fantástico nós podemos obter através desse assunto, dessa lição trabalhada nesse quarto trimestre de 2020. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Espero que você tenha tido bom proveito nesses ensinamentos. Espero que você tenha curtido bastante. Espero que você esteja disposto a colocar em prática tudo que você aprendeu. E mais do que nunca eu conto que você continue comigo para adentrarmos em um próximo trimestre, agora no ano de 2021, para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Quero desejar para você um Natal cheio de alegria, cheio de bênçãos, e um momento em que possamos lembrar que quem merece o presente é Jesus, porque afinal de contas é o aniversário dele. Quero desejar também um ano novo cheio de realizações. Esse ano 2020 foi um ano muito delicado, um ano de muitas perdas, mas também um ano em que Deus preparou o nosso caráter para coisas que hão de vir. Então eu espero e profetizo que 2021 seja um ano pautado pela bênção, pelo cuidado e pelo milagre do Senhor na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para que continuemos glorificando o seu nome. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Um grande abraço, feliz 2021 e fique na santa paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.